Meus irmãos, nestes 65 anos da PIB São Miguel, tem sido uma igreja reunida em torno da palavra do Senhor, da proclamação fiel da palavra. E hoje vai compartilhar conosco a palavra o pastor João Martins Ferreira. Pastor João é pastor da Igreja Batista em Vila Salete, aqui pertinho de nós. Costumo dizer que a gente fica na mesma rua, né? Nós ficamos no finalzinho da Avenida São Miguel e Vila Salete fica bem no comecinho da Avenida São Miguel. E o pastor João Martins também, além de pastor por muitos anos em Vila Salete, é o presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção Estado de São Paulo. É o nosso presidente, é o nosso chefe. Se comporta aí, pastor Jorge, sogro, né? Tá bom? E é uma honra, é um homem de Deus, é um referencial para todos nós pastores, principalmente para nós pastores mais jovens, né? Então, quando eu disse que é um referencial para todos nós pastores e os mais jovens com um tracinho, eu me referi primeiro ao pastor Becker, né, e depois a mim mesmo, né? E pastor Osias eu convidei aqui, querido pastor, amigo, pastor da primeira Igreja Batista em Itaquera. Ele vai nos conduzir numa palavra de oração, apresentando o pastor João, servo do Senhor, porta-voz do Senhor para todos nós nessa noite. Bendito Deus, nosso Pai, exaltado e glorificado seja o Teu nome para sempre, Senhor. Nós te rendemos graças, ó Deus, por esse momento magno, a primeira Igreja Batista em São Miguel, quando completa, ó Deus, este aniversário. Nós louvamos o nome do Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que esses 65 anos aqui neste lugar tem sido para glorificar o nome do Senhor. Nós louvamos o nome do Senhor por aqueles que já passaram por aqui. Queremos te agradecer por o que ela tem feito, ó Deus, em prol deste bairro, em prol da nossa associação, da nossa denominação. Louvamos o nome do Senhor pela pessoa do seu pastor, na atualidade os pastores, ó Deus, servos do Senhor, que tem trabalhado aqui juntamente com a sua equipe. Nós louvamos o nome do Senhor por esta igreja, neste lugar. Mas especialmente queremos colocar o pastor João diante do altar do Senhor, Deus, certo de que com certeza o Senhor já tem falado ao seu coração. E te pedimos tão somente que o Senhor o use nesta noite como instrumento vivo em tuas mãos, para que ele possa falar de maneiras, ó Deus, que nós possamos sair daqui cheios de alegria, cheio, ó Deus, de transformação, cheio das bênçãos de Deus que ele com certeza tem para transmitir à tua igreja nesta noite. Abençoe juntamente com ele o seu ministério, a ordem dos pastores do Estado de São Paulo, dê graça como tem dado, de maneiras, ó Deus, que ele possa nos conduzir à dependência do Senhor. Obrigado por tudo, nós oramos, também agradecido por cada família, cada vida que deixou o seu lar e está aqui conosco, ó Deus, para te adorar. Recebe a nossa oração, nosso louvor, porque nós fazemos para o Senhor Jesus, o nome de qual oramos. Amém. Amém.
Meus queridos irmãos, um prazer muito grande voltar a São Miguel e voltar ao púlpito desta igreja. Eu estou completando 72 anos de vida. Me lembro a primeira vez que aqui preguei, eu tinha 25 anos. A convite do saudoso pastor desta igreja, o pastor Mário, da Natividade Valadares. Depois de tantos anos, eu voltei 2 outras vezes, a convite do pastor Eli, depois pastor Jonas, depois pastor Nino e agora a convite do pastor Pérez. Eu agradeço a Deus, a vida desta igreja, o ministério desta igreja, os ministros desta igreja, e quero nesta noite, antes da mensagem que vou trazer como reflexão bíblica para os irmãos, eu quero saudar os irmãos, parabenizá-los por estes 65 anos, em meu nome, em nome da minha igreja, Igreja Batista em Vila Salete, em nome da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Estado de São Paulo. Eu imagino que os irmãos estejam pensando quantos pastores nós temos no Estado de São Paulo. Deus tem nos dado, meus irmãos, inscritos em nossa ordem, 3.100 pastores. Destes 3.100, nós temos 2.000 pastores ativos, com quem nós temos lidado como presidente, trabalhado, chorado juntos, e temos feito o que o pastor tem que fazer: semear a palavra de Deus. Louvo a Deus porque Ele tem nos chamado e tem colocado diante de nós desafios como estes. E peço que os irmãos orem pelos pastores do nosso estado. São 2.000 pastores ativos, pastores nas igrejas, pastores trabalhando como missionários, pastores trabalhando como pastores auxiliares em ministérios específicos, pastores trabalhando no Ministério da Música, pastores trabalhando numa área da juventude da igreja, pastores trabalhando no Ministério de aconselhamento, são os copastores, ou eu diria os pastores auxiliares, ou então eu ainda diria os pastores associados. De qualquer forma, eles estão ativos, são 2.000, e eu peço que os irmãos não esqueçam de orar por cada um deles, e orando por cada um deles, vocês estarão orando pelo seu pastor, pelos seus pastores, pastor Pércio, pastor Becker, para que eles realizem aqui o ministério que Deus estabeleceu para eles. O meu tema é este que está aí: semear em lágrimas. Meus irmãos, o texto que nós vamos utilizar para esta mensagem é o Salmo 126, que é um salmo bastante conhecido dos irmãos. Se você tem a sua Bíblia, embora o texto vai aparecer lá na mídia, mas abra sua Bíblia, Salmo 126. Quero ler para os irmãos os versículos 5 e 6. 5 e 6. Diz assim: os que semeiam em lágrimas colherão
com cânticos de júbilo. Gostaria que os irmãos lessem comigo, dissessem comigo: os que semeiam lágrimas colherão com cânticos de júbilo. O segundo verso: aquele que sai chorando ao plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Salmo 126. Lembre-se deste texto que nós vamos pregar nesta noite. Irmãos, eu agradeço a oportunidade de celebrar com os irmãos esta caminhada de 65 anos. Por estar aqui na região leste muito tempo, grande parte desta quantidade de anos eu tenho acompanhado o ministério, a vida desta igreja. Há muito que celebrar. Há muito que celebrar. Como disse o irmão do quarteto, não é sempre que se completa 65 anos. E eu acho que não só celebrar, mas comemorar e muito mais agradecer. Agradecer. Este culto é um culto de gratidão. Amém, mãe? Amém. Culto de gratidão. Uma das coisas, meus irmãos, que quando nós vivemos uma experiência como esta, que os irmãos estão vivendo, de comemorar mais um aniversário da igreja, geralmente a gente comemora as vitórias. Nós relacionamos as vitórias, as coisas boas que aconteceram, e a gente pensa nas lutas, houve lutas, mas a gente deixa as lutas para lá. Não vamos nos lembrar das lutas. Queremos esquecer as lutas. Queremos celebrar as vitórias. Mas o que eu quero fazer com os irmãos hoje, nesta noite, nesta minha palavra, é celebrar as lutas. Temos por lutas passadas, umas terríveis e cruéis. Não, meus irmãos, nós não nos atemos a estas lutas em tempos como este, porque queremos festejar, celebrar as vitórias. Mas é preciso lembrar que para chegar às vitórias, vocês passaram por lutas. E essas lutas, elas passam a ter uma significação na vida, na história da igreja, assim como na sua história também. E fazendo isto, meus irmãos, eu quero falar das lutas que ocorreram no correr destes anos. Nós estamos homenageando aqueles irmãos que há 65 anos atrás começaram esse trabalho. Eles não estão, muitos deles já não estão conosco. Alguns estão. Deus tem preservado a vida de alguns, não é? Não sei quantos membros fundadores desta igreja temos. Mas com certeza, de lá para cá, esta igreja veio tendo lutas e renovando a sua membresia. E estes membros
também passando por lutas. A vida é luta renhida, dizia o poeta. A vida do povo de Deus é uma vida de lutas, de aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Não é diferente com a igreja. Não é diferente com a igreja. Quantas lutas os irmãos do passado enfrentaram? Talvez irmãos até do presente. Quantas lutas esta igreja tem enfrentado no presente? Eu começo a pensar nesta linha de pensamento, irmãos, dos erros que a igreja cometeu, das injustiças. Eu começo a pensar das frustrações que a igreja teve. Eu começo a pensar nas decepções. Eu começo a pensar, meus irmãos, nas dores. Eu começo a pensar nos desentendimentos. Porque o conflito é natural no grupo humano. Eu tenho o privilégio de ser professor de sociologia de nossa faculdade teológica, e eu tenho falado aos meus alunos dos processos sociais, e um dos processos mais contundentes que nós temos são os conflitos. E às vezes a igreja passa por conflitos. Às vezes os irmãos passam por tempo em reuniões para ajustar as coisas, momentos desgastantes para o pastor, para os líderes, para os diáconos da igreja, para as famílias da igreja. E as investidas do inimigo? Meus irmãos, o diabo, eu disse há pouco para a minha igreja, o diabo, ele quer derrubar a igreja. E ele começa, sabe por onde? Pela família, pelas famílias. Mas fiquem tranquilos, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Satanás quer impedir o avanço da obra de Deus, mas ele não vai ter vitória, porque a vitória é do Senhor. Os irmãos, será que nós podemos repetir este texto todos juntos? Até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso vamos celebrar. Amém ou não? Amém. Talvez os irmãos estejam pensando: puxa, mas o pastor falou de luta, de confusão, de encrenca, tal. Não, vamos celebrar também isso. Porque se a igreja, meus irmãos, passou por lutas nestes 65 anos, e ela está aqui, vive e ativa, glória ao Senhor, vamos celebrar isto. Até aqui nos ajudou o Senhor. E vamos entender essa questão de lutas na igreja. Lutas entre o povo de Deus. Há uma filosofia popular, que é o senso comum, que cria frases, que cria ditados inteligentes, não é? Os irmãos já pensaram em alguns ditados que nós ouvimos?
as pessoas dizem no dia a dia nosso. E existe um que é esse aqui, olha. Deus escreve certo em linhas tortas. Não está na Bíblia não, hein? Não vão procurar isso na Bíblia porque não tem. Isso é a filosofia popular. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Isto justifica acontecimentos estranhos que ocorrem na vida da igreja, na vida da gente, na vida do povo de Deus. Há coisas que a princípio nós não entendemos, nós ficamos fazendo perguntas, nós ficamos sem respostas, e lá na frente nós acabamos concluindo que tinha que passar por isso. Deus permitiu que passássemos por estas lutas. Sabe por quê? Porque assim como eu disse lá, que o diabo tem ciladas, investidas, tentando usar pessoas, tentando usar grupos, tentando usar fatos, eu quero dizer aos irmãos que nós temos um Deus que está por trás de tudo, e Deus usa meios, recursos, pessoas, fatos, com propósitos especiais. E quando os propósitos são de Deus, os irmãos fiquem tranquilos, porque Deus escreve certo em linhas tortas na nossa interpretação. Sabe de uma coisa? Deus às vezes faz isso para testar nossa fidelidade, nossa firmeza, nossa perseverança em segui-lo e servi-lo. Quem sabe até Deus permite determinadas lutas, determinadas aflições na vida do crente para puni-lo. E Ele pode fazê-lo. Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Vocês lembram de Jó? Jó. Meus irmãos, para entendermos isto, acontecimentos que nós fazemos um tremendo esforço, né, para entender. Irmãos, desculpa. O pastor Tércio me deu um resumo de volta e eu estou seguindo o resumo que ele me deu. Não era o resumo que eu precisava. Os irmãos lembram de Jó? Os irmãos viram? Há de fato acontecimentos que nós fazemos um esforço para entender. Eu tenho uma lista de perguntas que eu vou fazer a Deus quando for. Eu acho que os irmãos também. Há irmãos que chegam e fazem perguntas para o pastor que eu fico sem poder responder. Não sei. Os nossos porquês. Mas por que isso? Tinha um professor de faculdade, seminário, que ele dizia para nós: eu não sei. Mas imediatamente ele apontava para o céu e dizia: mas Ele sabe. Porque realmente Deus sabe todas as coisas. E meus irmãos, eu fico pensando,
fico pensando na vida de Jó. E os irmãos sabem também o que aconteceu com Jó. Jó é uma história bonita, uma história que nós lemos na Bíblia. Perdão, mas acontece. Vou voltar ao resumo que o irmão Pércio me deu. Depois eu falo do Jó. Quero falar do José do Egito. Está vendo? Irmãos, agora seguindo o meu resumo, eu vou chegar no Jó. O José do Egito, meus irmãos, viveu aquele momento triste de ser vendido pelos seus irmãos. E foi parar, os irmãos sabem, no Egito, e depois lá ele acaba se tornando o governador. Nós precisamos aprender, como diz este texto, entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Então, meus irmãos, José do Egito foi levado para o Egito, vendido por seus irmãos, e ele se torna lá governador. Os irmãos sabem o que aconteceu com José? Texto de Gênesis 50, 20. Deus virou o mal em bem. Deus virou o mal em bem. Deus faz essas coisas. Então, quando nós falamos das lutas pelas quais os irmãos passaram, nós vamos tomar esses exemplos. Jó é um outro exemplo. Agora sim, eu vou falar do Jó. Jó é referencial de sofrimento e de dor. A Bíblia diz que Jó era homem de má sorte. A vida se lhe tornou enfadonha. Ele perdeu tudo. Ele perdeu esposa, diz o texto, perdeu os filhos, ele perdeu gado, ele perdeu a fazenda e foi acometido de uma doença mortal. Meus irmãos, e a gente lê o que Jó, o sentimento de Jó: Senhor, se tanto sofrimento, por que continuar vivendo? Jó estava entendendo que aquele plano era um plano maléfico de Deus para a vida dele. E depois ele diz ainda: não podia a tua misericórdia permitir que eu morresse antes de nascer. Que coisa tremenda. Mas, meus irmãos, daqui um pouco, nós vamos um pouquinho mais à frente, a gente vê que Jó teve amigos, e os amigos não puderam consolá-lo. Jó tinha uma mulher, e eu não queria ter uma mulher como a mulher de Jó, porque a mulher disse para ele: amaldiçoa Deus e morre. Mas por que tanto sofrimento, Senhor? O que pretendia Deus
com um sofrimento tão grande. Aí, meus irmãos, que está escrito aí?